Olá, meus queridos amigos. Estamos juntos mais uma vez aqui no Conhecendo o Espiritismo. E para dar continuidade ao estudo sistematizado da doutrina espírita, hoje vamos estudar um pouquinho mais sobre a metodologia e os critérios utilizados por Allan Kardec para codificar a doutrina espírita. Vamos conhecer o método experimental, onde ele observava, analisava e poderia, a partir dali, concluir posições acerca da doutrina espírita. Vamos entender mais um pouquinho sobre o caráter e a metodologia de Allan Kardec na codificação da doutrina espírita. Então não deixe de conferir mais esse estudo comigo. Eu convido você. Vamos lá? Vamos então, meus amigos, dar continuidade ao nosso estudo, estudando hoje, como nós já havíamos comentado, a metodologia e os critérios utilizados na codificação da doutrina espírita por Allan Kardec. Claro que Allan Kardec, ele, por conta de toda a sua educação, por conta dos livros que ele já tinha exercido, por conta realmente de ser um homem já muito voltado para o estudo, um homem sério, que tinha uma bagagem muito grande já quando ele conheceu a doutrina espírita, tudo isso teve um fator, se tornou um fator muito especial para que ele pudesse codificar a doutrina de uma forma muito correta, utilizando realmente um método científico para a codificação da doutrina espírita. Isso fez toda a diferença, toda a bagagem intelectual, moral e educacional de Allan Kardec foi fundamental para que a doutrina fosse codificada da melhor maneira e como exatamente os espíritos queriam. Aqui a gente coloca que Allan Kardec ele não era um cientista profissional de um ramo específico da ciência, certo? Mas ele tinha um espírito científico, todas as condições indispensáveis para, digamos assim, para essa análise científica estavam nele. E é o que nós estávamos falando. Vocês devem lembrar, na aula anterior, quando nós falamos sobre Allan Kardec, desde o estudo que ele teve no Instituto Pestalozzi, o desenvolvimento dele a posteriori, quando ele resolveu se tornar um educador, quando ele mesmo desenvolveu um método de educação voltado para a intuição, voltado para o amor, dos livros, vários livros que ele publicou, ainda como Léon Denisard Rivail, e ali dentro de todo o seu estudo, de todo, digamos assim, as temáticas que ele ministrava, que ele educava, a gente percebe que ele tinha esse caráter científico, esse aspecto científico. E é exatamente por isso que ele utilizou esse perfil quando ele foi codificar a doutrina espírita. Então, quais eram, digamos assim, as características, as personalidades, as virtudes, as qualidades que tinha Allan Kardec que o tornavam apto para realizar essa missão? Então, aqui a gente destaca, ele tinha serenidade para com os fatos mediúnicos, não negava e nem afirmava em princípio. Vejam, isso é um fator fundamental e que o distingue de muitos outros. Por quê? Porque determinadas pessoas, diante de um fato mediúnico ou de qualquer fato, até então, digamos assim, desconhecido pela ciência, que era a situação, muitas vezes a pessoa tem o intuito logo de negar aquilo, de rechaçar aquilo como sendo algo falso, uma mistificação, ou ainda de acreditar de forma ampla e restrita naquele fenômeno, sem critério, sem bom senso, sem raciocínio, sem ponderação. E Allan Kardec ele tinha este equilíbrio, esta serenidade, para não negar de pronto, mas também não afirmar e nem sair dizendo que aquilo era verdade. E isso é muito importante, isso é um perfil, uma personalidade dos homens de ciência. Além disso, Allan Kardec tinha domínio próprio para não se entusiasmar com os primeiros resultados.
porque muitas pessoas também, no afã de trazerem uma nova ciência, uma nova ideia, saem de forma precipitada a demonstrar os resultados alcançados como se aqueles resultados já fossem os resultados definitivos, sem passá-los de uma forma cuidadosa pelo crivo da razão. E Allan Kardec tinha esse cuidado, esse domínio, essa paciência, essa serenidade, para que os primeiros resultados fossem realmente interessantes, claro, sempre foram, mas cuidadosamente analisados e confirmados a posteriori, para que só depois pudessem ser divulgados com certeza e segurança. Cuidado na seleção das comunicações. Isso é um aspecto fundamental de Allan Kardec. Quando nós formos ver mais lá no finzinho dos slides um videozinho sobre Allan Kardec, nesse vídeo ele fala que quando ele recebia as comunicações, ele pôde observar que os espíritos não tinham a verdade completa, a sabedoria sobre tudo, e nem o poder. Que eles representavam a opinião daqueles espíritos, não representava apenas uma opinião pessoal de cada espírito e conforme o seu grau evolutivo. E isso foi muito importante, porque na hora que ele selecionava as comunicações, ele precisava saber qual a condição moral e evolutiva daquele espírito que estava dando aquela mensagem. Porque espíritos inferiores não têm compromisso com a verdade, dizem o que querem. E Kardec teve muito bom senso para analisar essas comunicações, reafirmá-las, confirmá-las, para que ele só divulgasse aquilo que ele realmente sabia e percebia como correto, e não de forma precipitada. Prudência nas declarações para evitar divulgações precipitadas de fatos ainda não examinados e comprovados. Vejam, a ciência ela tem justamente esse aspecto. Ela faz, digamos assim, ela comprova, ela faz com que o mesmo fato, a mesma situação, seja repetidas vezes, feitas para que aquele fato, para que aquela situação que está sendo analisada pela ciência possa ser comprovada. Então, um fato, ele por si mesmo, não é considerado verdade pela ciência, mas quando aquele fato se repete inúmeras vezes e que a ciência consegue identificar a causa e as leis materiais que regulam aquele fato, ele pode dizer a verdade, ele pode realmente afirmar aquilo como uma verdade. E era exatamente essa prudência que Allan Kardec tinha. Quando os fatos se mostravam presentes para ele, ele não ia logo de pronto divulgando. Ele ia examinar aqueles fatos, ele ia comprovar aqueles fatos, ele ia estudar aqueles fatos, ele ia verificar se aqueles fatos se repetiam em outras condições, com outros médiuns, com outros espíritos. Então vejam que, embora ele não fosse realmente um homem de ciência num campo específico da ciência, ele tinha todo o perfil e a personalidade de um homem de ciência. E ele tinha também humildade para buscar a verdade antes e acima de tudo. E isso é outro fator fundamental e que o diferencia de muitos outros. Allan Kardec, justamente por ele estar estudando algo novo, fenômenos que até então eram desconhecidos pela humanidade, desconhecidos não que eles nunca tivessem acontecido, mas desconhecidos no sentido de terem sido estudados a fundo. Então ele tinha que ter humildade para buscar a verdade, para buscar o conhecimento daquilo que ele não tinha, para estudar, para realmente questionar. E isso fez com que a doutrina codificada por Allan Kardec tivesse essa segurança, essa maturidade, essa confiabilidade que até hoje, passados mais de 150 anos da publicação do primeiro livro, do Livro dos Espíritos, ainda tem. As pessoas, os estudiosos, os cientistas que se debruçam a estudar a codificação, realmente percebem o caráter sério, metódico do professor Allan Kardec.
E isso é muito importante, porque se ele não tivesse agido com essa humildade, prudência, cuidado, domínio e serenidade, muito provavelmente os livros, a codificação, já teria sido derrubada pela ciência ou por outras religiões. Que a gente sabe que novidades tem demais, mas quantas permanecem e perseveram com o passar dos anos? Só aquelas que realmente têm o quê? Seriedade, têm conteúdo para permanecer seguindo junto com a humanidade. E é o que a gente observa na doutrina espírita. Aqui nós vamos fazer um paralelo entre o espiritismo e a ciência, porque nós estamos a todo momento mostrando e falando que Allan Kardec tinha esse perfil científico. É importante a gente mostrar que espiritismo e ciência não são duas coisas antagônicas. Ao contrário, elas devem caminhar juntas, e isso é importante. E nós, quando estudamos o tríplice aspecto da doutrina espírita, ciência, filosofia e religião, tivemos a oportunidade de demonstrar o quão importante é que esse tripé esteja sempre presente, caminhando juntos. Não se pode apartar a doutrina, a religião, nem a ciência, nem a filosofia da doutrina espírita. Então é o que ele nos diz, ele aqui que eu digo, né, a nossa apostila e a doutrina espírita, o espiritismo, que não são forças antagônicas, mas ao contrário, se completam mutuamente. A ciência, propriamente dita, tem por objeto o estudo das leis do princípio material. Nós já tivemos a oportunidade de falar en passant sobre isso e nas aulas anteriores, e aqui a gente reforça. A ciência e o espiritismo, elas estudam situações distintas, campos de pesquisa e fatos distintos. A ciência, propriamente dita, ela estuda justamente os fatos que decorrem das leis referentes ao princípio material. Lembrando que existem dois elementos gerais do universo, que é o princípio material e o princípio espiritual. O princípio material é aquele que dá origem a tudo que é matéria no universo. E é justamente as leis do princípio material que são estudadas pela ciência humana. Já o segundo princípio, que é o princípio espiritual, que dá origem ao espírito, que é o princípio inteligente do universo, esse princípio ainda não é estudado pela ciência humana, é estudado pela doutrina espírita. Então, está aí a grande diferença entre a ciência e o espiritismo. Ambas estudam princípios que provêm de Deus, mas uma o princípio material e a outra o princípio espiritual, que é o que a gente coloca aqui. O espiritismo tem por objeto o conhecimento das leis do princípio espiritual. Então, quando acontecem esses fenômenos, por que a ciência tem dificuldade de entender? Por que a ciência não consegue ou não conseguiu até o momento descobrir? Porque ela procura responder a todos os fenômenos apenas com base nas leis do princípio material. E considerando que os fenômenos espíritas, os fenômenos mediúnicos, envolvem diretamente o princípio espiritual, se a doutrina humana, se a ciência humana não aceitar o princípio espiritual, ela não consegue responder os fenômenos, ela não consegue dizer que leis regem aqueles fenômenos mediúnicos. E a doutrina espírita consegue, porque ela justamente utiliza o princípio espiritual, utiliza a análise dos fenômenos que envolvem as leis do princípio espiritual para responder os fenômenos mediúnicos. E aqui ele coloca, né, a nossa apostila, nosso estudo. O princípio espiritual é uma das forças da natureza que reage sob o princípio material. Portanto, o conhecimento de um não está completo sem o conhecimento do outro. É dizer, nós só teremos amplo e perfeito acesso a toda a justiça divina, a todo o conhecimento dos fenômenos, quando nós considerarmos princípio material e princípio espiritual.
Se eu for estudar um individualmente sem considerar o outro, eu nunca vou conseguir responder a todos os fatos que acontecem no universo e na humanidade. Então é isso que ele está querendo dizer. O princípio espiritual é uma das forças da natureza e reage, atua incessantemente sobre o princípio material. E é por isso que eu não posso conhecer um sem também conhecer o outro. E a doutrina espírita vem exatamente nos mostrar isso. Fazer a união da doutrina, da religião, do princípio espiritual com a ciência que estuda o princípio material. Então, a ciência sem o espiritismo não pode explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria, que foi o que eu já havia colocado. E espiritismo sem a ciência careceria de apoio e comprovação. Vejam, e é exatamente por isso que a gente também não pode tirar a ciência desse tripé, que nós já falamos de ciência, filosofia e religião. Tudo que o espiritismo afirma acerca das leis que regem o princípio espiritual, a própria doutrina espírita diz que no tempo certo a ciência vai ter condições de confirmar todas as informações ditas e dadas pela doutrina espírita, que a ciência iniciou seus estudos pelo princípio material e assim tinha que ser, porque é o primeiro que agride os nossos sentidos físicos, para que depois, com o seu desenvolvimento, ela pudesse acessar, chegar no estudo do princípio espiritual. E aí sim, ter a análise completa de todos os fenômenos que envolvem o mundo material e o mundo espiritual. Aqui a gente coloca por que o estudo da matéria inicialmente pela ciência? Porque esse estudo da matéria veio antes do espírito. E a espiritualidade nos responde, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos do homem. E é exatamente por isso ela tinha que ser inicialmente estudada, para que depois a humanidade, já conhecendo as leis do princípio material, tivessem condições de acessar as leis que regem o princípio espiritual. Até porque, gente, o princípio espiritual não atua incessantemente sobre a matéria. Ora, se eu iniciasse de pronto a análise do princípio espiritual, sem conhecer as leis do princípio material, essa análise ficaria o quê? Realmente comprometida. Então, tudo acontece exatamente na ordem, no tempo e da forma como tem que acontecer, para que lá na frente a compreensão do todo se faça mais fácil, mais positiva, mais completa. Ok? Kardec fala o seguinte: o espiritismo não é da alçada da ciência. Por quê? Pois o fato da ciência oferecer ao espiritismo apoio e confirmação não garante àquela a competência para se pronunciar em questão de doutrina espírita. E por quê? Mais uma vez, reforçando, porque a ciência estuda princípio diverso. Estuda o material e não o princípio espiritual, que é o objeto de estudo da doutrina espírita. Aqui, vamos lá. As ciências ordinárias se assentam nas propriedades da matéria. Os fenômenos espíritas repousam na ação das inteligências dotadas de vontade própria. Então, os fenômenos espíritas, eles se assentam numa verdade. Qual é? A existência dos espíritos, a imortalidade da alma e a possibilidade dos espíritos se comunicarem conosco e não apenas se comunicarem, atuarem, intervirem no plano material. E isso é algo que as ciências ordinárias, pelo menos até o momento, ainda não aceitam. Mas isso com o tempo vai acontecer. Certo? Tudo a seu tempo, a própria doutrina espírita nos fala que a ciência no futuro vai chegar a essa conclusão, vai reafirmar os fatos hoje e as verdades já ditas pelo espiritismo, e é por essa razão que, mais cedo ou mais tarde, todas as religiões vão ter que aceitar esse fato.
É por isso que nós dizemos também que a doutrina espírita não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Porque todas as religiões, a partir das das comprovações que virão pela ciência, vão ser, digamos assim, levadas a aceitar os fatos hoje já afirmados pela doutrina espírita. Querer submetê-las ao processo comum de investigação é estabelecer analogias que não existem. Então, aqui ele está querendo dizer que, como o estudo, o objeto de estudo da ciência e da doutrina espírita é diferente, não é possível querer submetê-las ambas ao mesmo processo de investigação. Porque se nós estamos estudando fatos e partindo de princípios diversos, eu tenho que estabelecer processos de investigação condizentes com o objeto de estudo. E por isso não é possível utilizar realmente as mesmas analogias e mesmas, como ele diz aqui, o meu processo comum de investigação para ambas, ok? Vamos ver agora, mais a miúde, o método de investigação dos fenômenos espíritas utilizado por Allan Kardec. E esse método foi o método experimental, que é fundamentado na observação, na comparação e na análise sistemática dos fatos e, a partir daí, a adoção de conclusões. Então, Allan Kardec observava primeiro os fenômenos, comparava os fenômenos, fazia uma análise criteriosa, metódica, séria daquilo que ele, das suas comparações, das suas observações, e aí ele tinha as suas conclusões. Ele, Allan Kardec, não estabeleceu nenhuma teoria pré-concebida. Assim, não apresentou como hipótese a existência e a intervenção dos espíritos, senão após observação dos fatos. Então, isso também é uma característica interessante de Allan Kardec, porque dentro da ciência, você pode, em alguns momentos, iniciar um processo investigativo criando uma hipótese. E em cima daquela hipótese, você vai confirmar ou não aquela hipótese. Kardec não partiu desta análise, desta metodologia. Ele não iniciou os seus estudos com a hipótese de que havia ali uma força inteligente que estariam desencarnados e que eles estariam realizando ou sendo a causa do fenômeno. Ele não fez isso. Ele, na realidade, partiu da observação. Só após a observação dos fatos, comparando os fatos, é que ele fez uma análise e chegou a essa conclusão de que havia ali a manifestação de forças inteligentes que não se encontravam no plano material. Certo? E aqui é interessante a gente examinar que não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria. A teoria é que veio depois explicar e resumir os fatos. Aqui é interessante a gente falar o quê? O que ele quer dizer com isso? Qual é a teoria? Existência dos espíritos. Então, não foram os fatos mediúnicos que vieram a confirmar, posteriormente, confirmar a teoria dos espíritos, não. Os próprios espíritos é que disseram o que estava acontecendo. Os próprios espíritos que se manifestavam através das mesas mediúnicas, dos fenômenos mediúnicos, é que disseram que, na realidade, tudo acontecia porque eles eram espíritos desencarnados e eles estavam atuando sobre a matéria. Então, vejam, ninguém até aquele momento entendia ou tinha uma conclusão, uma hipótese lógica, certa, do que de fato acontecia. Ainda era uma incógnita para a sociedade da época. E foi a própria teoria, no caso, os próprios espíritos, que vieram explicar e resumir os fatos. Vieram realmente dizer que tudo se devia a inteligências desencarnadas que estavam atuando sobre a matéria naquele momento. Aqui a gente coloca que o espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. Isso ficou muito claro na metodologia adotada por Allan Kardec, que observava, comparava, deduzia ali hipóteses e consequências e depois tinha uma conclusão, concluía, tá? Aqui nós vamos falar sobre o espiritismo e a lógica indutiva.
para a gente entender qual foi melhor o critério e a metodologia utilizada por Allan Kardec, ok? Kardec partiu do método indutivo. Como é que se dá o método indutivo? Da observação de muitos exemplos diferentes, os cientistas podem tirar uma conclusão geral. Foi assim que procedeu Kardec em relação à doutrina espírita. Como nós já havíamos dito, ele observava vários fatos, comparava-os e poderia, a partir daí, tirar ideias e conclusões. E esse é o método indutivo, método que faz parte dos critérios de análise da própria ciência. Tá? Então, ele, embora não fosse um cientista, objetivamente falando, ele utilizou o método científico para a codificação da doutrina espírita. E ainda há o método dedutivo. Como a gente diz aqui, o processo dedutivo está igualmente consagrado na doutrina, já que o método científico exige que se combinem ambos. Então, embora Kardec tenha utilizado e partido do método indutivo, o dedutivo também se fez presente, tá? Porque a gente coloca aqui, usando apenas a dedução, o homem ignora a experiência, porque são os fatos, a observação dos fatos, a experiência dos fatos. E já empregando apenas a indução, ignora a relação entre os fatos. Então, pela combinação destes métodos, a ciência estabelece uma união entre a teoria e a prática. O método dedutivo é justamente aquele que você parte de uma hipótese e você vai, a partir dali, buscando comprovar aquela hipótese. E o indutivo não, você parte dos fatos e depois você cria uma hipótese. Então, aqui veio nos mostrar que o Espiritismo teve um pouco dos dois. E que, embora Kardec tenha partido do método indutivo, ele não deixou de utilizar também o método dedutivo para a codificação da doutrina espírita, procurando aí estabelecer a união, como a gente coloca aqui no fim, entre a teoria e a prática. Aqui a gente vem falar sobre o controle universal dos ensinos espíritas. Isso aqui é muito importante para a compreensão da doutrina e para nós entendermos por que a gente tem condições de dar credibilidade ao que está no Pentateuco. Então, nós vamos destacar o quê? Primeiro ponto, generalidade ou universalidade dos ensinos. Os ensinos têm validade universal, e Deus incumbiu os espíritos de levá-los de um canto a outro, manifestando-se por toda parte. Aqui significa o quê? Que as verdades, que os ensinos não vieram através apenas de um único médium e apenas em um único lugar. Não. Houve uma universalidade dos ensinos. Deus permitiu que as verdades viessem no mundo inteiro, através, como a gente coloca aqui, de vários médiuns, estranhos uns aos outros e em lugares diferentes, mas concordantes quanto ao conteúdo e quanto aos ensinos. Então, isso aqui é muito interessante, porque quando Kardec, por exemplo, tinha dúvidas acerca de algum ponto, acerca de alguma orientação, o que ele fazia? Ele pedia, questionava sobre aquele tema vários médiuns diversos que não se conheciam em lugares diferentes, e apenas quando aquelas informações eram confirmadas em vários pontos do globo é que ele realmente aceitava aquilo como verdade e incluía na codificação. E isso é o que a gente chama de universalidade dos ensinos espíritas. E essa metodologia é a que a gente ainda hoje tem que ter o cuidado de utilizar. Então, quando determinados espíritos, através de mensagens mediúnicas, vem nos dando informações de situações, de fatos não trazidos na época da codificação, porque a gente sabe que nem tudo foi dito pela codificação e que a doutrina espírita ela é progressista e com o tempo novas verdades, o véu vai sendo retirado de outras verdades, conforme o tempo, a nossa maturidade, o nosso preparo para receber aquelas informações. Então, Allan Kardec
utilizou isso no passado e nós também temos que utilizar agora, porque muitas informações nos chegam pelos espíritos. Mas será que todas são verdades? Será que todos os espíritos que trazem essas informações são confiáveis? Têm um conhecimento moral e intelectual suficiente para falar de forma, digamos assim, a não trazer nenhuma dúvida? Então, o que a própria doutrina nos fala? Que aquilo que é verdade será, com base na universalidade dos ensinos, reafirmado por vários médiuns, por vários espíritos, em vários momentos da humanidade. E aí sim, a partir do momento que essas informações elas vão vindo, elas vão somando e criando o corpo, a gente tem condições de forma segura de aceitá-las como verdade. E aí justamente esse segundo ponto que a gente fala da concordância dos ensinos, que servem-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares, mas concordantes com os ensinos. Então Kardec tinha esse cuidado justamente para que ele não corresse o risco de aceitar como verdade uma opinião individual do espírito e não realmente o ensino da espiritualidade superior, certo? Meus amigos, na parte teórica nós vamos finalizando com esse slide, mas eu quero trazer um videozinho, tem mais ou menos uns 8 minutos, falando um pouquinho sobre Kardec, falando um pouquinho sobre a sua metodologia na codificação da doutrina espírita. É um vídeo muito interessante, vale a pena você aguardar o nosso videozinho antes de finalizar o nosso estudo, tá bom? Então eu vou passar aqui para você, só que eu vou precisar trocar aqui o áudio para não dar retorno, ok? Então vamos lá. Algum tempo depois, encontrei-me novamente com o Sr. Fortier, que me disse ter um fato muito mais extraordinário. A mesa não só se movia, como também falava. Interrogada, ela respondia através de sinais. Ele estava, pois, diante de um fato inexplicável, aparentemente contrário às leis da natureza e que a minha razão repelia. Sabia apenas que as experiências eram realizadas em presença de pessoas honradas e dignas de fé. No ano seguinte, o Sr. Carlotti, amigo de 25 anos, me falou dos mesmos fenômenos com entusiasmo. Foi ele o primeiro a me mencionar a intervenção dos espíritos. As coisas surpreendentes que, longe de me convencer, me aumentou as dúvidas. Tempos depois, fui convidado a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Plane-Maison. Aceitei imediatamente. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa.
Foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo. Menos ainda por meio de revelações do que de observações. Apliquei a essa nova ciência, como o fizera até então, o método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que a alma dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. O saber de que dispunham se limitava ao grau que haviam alcançado de adiantamento. A opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Esta constatação me preservou de acreditar na infalibilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por alguns deles. O simples fato da comunicação com os espíritos, dissessem eles o que dissessem, provaria a existência do mundo invisível ambiente. Já era um ponto essencial, um imenso campo aberto às nossas explorações. O segundo ponto, não menos importante, é que aquela comunicação permitia que se conhecesse o estado desse mundo, seus costumes. Se assim podemos nos exprimir. No ano seguinte, em 1856, passei a frequentar também as reuniões espíritas que se celebravam em casa do Sr. Rustam. Eram sérias essas reuniões, que se realizavam com ordem. As perguntas fúteis haviam perdido todo atrativo para a maioria das pessoas. Quanto a mim, ia obtendo a resolução dos problemas que me interessavam, do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Pouco a pouco, as sessões iam assumindo caráter muito diverso. Entre os assistentes contavam-se físicos, matemáticos, estudiosos e cientistas das mais diferentes áreas do conhecimento humano. Todos formulando perguntas, aprofundando temas e questões. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos. O meu trabalho, em grande parte, já estava concluído e tinha as proporções de um livro. Mas eu fazia questão de submetê-lo ao exame de outros espíritos, com o auxílio de diferentes médiuns. Mais de 10 médiuns participaram do trabalho. Da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que eu organizei a primeira edição de O Livro dos Espíritos.
Pronto, meus amigos, eu vou aqui trocar mais uma vez som. Pronto, vocês viram que interessante foi esse vídeo e como ele foi importante nós trazermos. Vocês viram que Allan Kardec, nas reuniões, ele não estava sozinho. Ele levava junto com ele físicos, matemáticos, cientistas de várias áreas do conhecimento, que também faziam perguntas e junto com ele procuravam ir realmente fazendo o Pentateuco, fazendo a codificação e com isso abordando vários temas que são importantes e que eram, digamos assim, duvidosos para toda a humanidade. No tocante a de onde viemos, o que fazemos na Terra, qual a finalidade da nossa existência, para onde vão os espíritos ao desencarnar, processo de criação da Terra, a gênese humana. Então, todos esses assuntos que envolvem filosofia, ciência e religião também eram abordados, eram catalogados de forma criteriosa por Allan Kardec e também por esses outros cientistas que participaram junto com ele de toda essa análise. Então, eu não poderia deixar de trazer esse vídeo para completar a nossa aula e completar a nossa compreensão e o nosso entendimento sobre Allan Kardec. Meus amigos queridos, nós vamos parando por aqui. Eu mais uma vez agradeço sempre a sua presença. Vamos nos despedir adequadamente e eu aguardo você na próxima, ok? E aí, meus amigos queridos, gostaram da nossa aula? É sempre tão bom a gente aprender e conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita e principalmente conhecer todo o critério, digamos sério, toda a metodologia, muito até mesmo científica de Allan Kardec para a codificação da doutrina espírita. Isso nos dá muito mais segurança para estudar e seguir os princípios da doutrina espírita. Eu agradeço a você pela sua participação, por ter estado conosco em mais esta aula. E não esqueça, daqui a 15 dias nós estaremos de volta com mais um aprendizado para você. Um grande abraço, amigos queridos, e até a próxima!